Olá! No programa Nossa Paraíba de hoje, eu convido vocês a conhecerem um dos mais belos templos religiosos do nosso estado. Vamos descobrir dados históricos, curiosidades e explorar as belezas da Igreja de Nossa Senhora da Guia, santuário que fica na cidade de Lucena. Nossa Paraíba está no ar! A Igreja de Nossa Senhora da Guia foi construída no século XVI por padres carmelitas. É uma das mais antigas do país. Esta igreja, ela é do início do século XVI, né? Ela começa a ser construída no início do século XVI, terminando mais ou menos na metade do século XVII. Os carmelitas, eles chegam à Paraíba em 1591, tá certo? Nessa época da coroa portuguesa, o que acontecia? A coroa doava terra às ordens religiosas aqui no Brasil e elas vinham para o Brasil, tá certo? Como, digamos, troca disso, evangelizar os índios. Então, os carmelitas chegam na Paraíba e constroem a Igreja do Carmo da cidade de João Pessoa. Em seguida, vem construir esta igreja, pois aqui havia índios, tribos indígenas. Eles vinham pelas águas do rio Paraíba, tá certo? Evangelizavam os índios, catequizavam os índios e aqui repousavam. Depois de dias e dias de trabalho, voltavam para a cidade de João Pessoa. A princípio, aqui nós temos também o convento. Vocês podem olhar, ainda é a base do convento. Esse convento, infelizmente, ele foi destruído, a própria igreja também foi destruída, mas reconstruída pelo um frei carmelita chamado Frei Manuel de Santa Teresa, né? Não digo isso a vocês assim com fatos, a partir de documentos, mas creio que talvez a primeira igreja seja muito simples. Ele querendo construir uma igreja, digamos, maior, uma igreja mais trabalhada, então ergue o santuário de Nossa Senhora da Guia. Com o passar dos anos, a igreja fica abandonada. A gente sabe que Pombal ele expulsa os religiosos do Brasil, né? Pombal, o secretário de Educação de Portugal, expulsa os religiosos, dentre, por exemplo, franciscanos, jesuítas, os carmelitas, porque não mais correspondiam à educação dos índios para o trabalho na cana-de-açúcar. Em 1866, ela foi abandonada, foi quase demolida. Mas a história mostra que mesmo a igreja abandonada, o povo acorria aqui, né? Acorria aqui. Por exemplo, ainda em 1877, a grande seca de 1877, quando 500 mil de pessoas morreram como consequência dessa seca, os retirantes, os flagelados, adivinham dos sertões para aqui e fizeram dessa igreja, digamos, o seu abrigo. Então a gente vê que essa igreja, ela absolutamente sempre se identificou com o povo e o povo com esta igreja, né? Depois fica abandonado cerca de 100 e poucos anos, né? E agora, recentemente, ela é restaurada pelo Patrimônio Histórico, agora em 1980. Na administração do padre, do frei Ricardo Ferrari, que aqui estava com os carmelitas, e cuidaram dessa parte aí, junto com o IFAM, restauraram toda a igreja, né? Depois, em 2004, essa igreja ela sai dos carmelitas e passa a ser
quem passa a tomar conta dela é a Arquidiocese de João Pessoa. E em 2008, eles voltam, os carmelitas, para cá e estão até hoje. Por sua localização estratégica no alto do morro, foi ponto de observação contra inúmeros ataques invasores ao longo da história. Esta igreja ela é construída na Idade Média do Brasil, né? Vem com toda uma concepção medieval, né? Os medievais acreditavam que enquanto mais alto, mais perto de Deus, né? É uma concepção bíblica, né? Por exemplo, quando eu digo na Bíblia fugir para o deserto, é porque no deserto eu estou fugindo para Deus, Deus que se encontra com o seu povo no deserto, né? Então, o Santuário da Guia, ele vem dentro dessa concepção, construir num lugar mais alto, né? E se tratando de Brasil, as nossas primeiras igrejas, elas também tinham um outro objetivo, que era servir de fortaleza, né? Vale lembrar que o Brasil estava sendo povoado e, ao mesmo tempo, invadido por tantos povos, né? Holandeses, por exemplo, né? Esta igreja fica um certo tempo sob o domínio também dos holandeses, né? Foi construída aqui, nesse local, por ser um local, aqui é o local mais alto de Lucena, né? Que dá a visão para o mar, que era de interesse, né? E também para o Rio Paraíba, que fica aqui na parte de trás. Então, assim, aqui diziam que também era um forte, era camuflado, era uma igreja, mas que, na verdade, isso aqui era um forte, né? Que serviu também de asilo para os retirantes, para os portugueses que vinham, holandeses que passaram por aqui. Então, essa igreja ela tem esse objetivo de se tornar um ponto de observação. Quem vem do mar, né? Por exemplo, quando se tocava o sino, vendo que alguém se aproximava, se tocava o sino e o povo da guia corria para a mata, né? Os padres tocavam o sino e o povo corria para a mata, né? Um outro dado importante desse tempo é uma fonte d'água. Aqui na frente nós temos essa fonte, justamente, por exemplo, em tempo de guerra, se caso formos sitiados, nós podemos ficar aqui porque nós temos água. O inimigo não vai envenenar as nossas águas, né? As nossas águas. Então a igreja serve como igreja, casa de culto, e serve também como fortaleza, né? Você vê que as portas dão para o mar, né? Com 425 anos, a Igreja de Nossa Senhora da Guia é uma construção sólida, feita em pedra calcária, construída em estilo barroco. Estão representadas em sua fachada plantas silvestres e frutas típicas da região. A beleza arquitetônica, a beleza barroca do Santuário da Guia, ela é de encher os olhos. Esse material veio todo de Portugal através de navios, né? Essa beleza, esse barroco, ele retrata, por exemplo, ele vem trazer fotos, desenhos, aliás, esculpido na pedra, as próprias frutas típicas da região, né? E a gente vê muitas flores na igreja, né? Nos desenhos da igreja. Isso porque a rainha gostava de flores. E uma das formas de homenagear a rainha era fazendo flores, desenhos de flores e mais flores na igreja. As igrejas antigas, os altares eram ladeados com sarcófagos dos nobres, porque se tinha essa concepção. Aos lados do altar, debaixo do altar, enquanto mais eu for sepultado próximo do altar,
mas eu tenho certeza da minha salvação, da minha salvação. Essa mentalidade, dentro dessa mentalidade também se é construído os cemitérios próximos da igreja, né? Da igreja. Numa realidade de Brasil, a igreja percebe que o povo não tinha a devida dignidade ao ser sepultado, né? Então, a igreja, como cuidou da educação do povo, da saúde do povo, da criação de escolas, de universidades, enfim, cuidou do povo, também deveria se cuidar na hora de um sepultamento, né? Então, as igrejas antigas, a igreja, os padres fizeram em torno da igreja um cemitério. Hoje, já mudando assim um pouco a mentalidade, acho que já mudou essa mentalidade que vem se sepultar na guia as pessoas humildes, né? Não podendo pagar um sepultamento caro, digamos, porque hoje se tem gastos, uma série de coisas, não vamos falar sobre isso. Então, essas pessoas humildes, elas vêm se sepultar na guia porque aqui é de graça, né? E é um trabalho belo, um trabalho bonito. Vocês podem ver como o cemitério está zelado. Faço questão que o cemitério esteja zelado. Eu, como reitor do Santuário Nossa Senhora da Guia, faço questão de rezar missas por eles que aqui estão sepultados, porque é uma forma da gente manifestar a nossa fé, o nosso querer bem. Não perca, no próximo bloco vamos conhecer a história de fé a Nossa Senhora da Guia. É daqui a pouquinho no Nossa Paraíba.